Dia 11 agora, vai haver uma audiência pública. Tem certas decisões no município que, para serem tomadas, elas precisam passar por esse expediente chamado audiência pública. Muitas ações de um prefeito, até da Câmara e outros setores aí, dependem muitas vezes, regularmente, de uma audiência pública. Tem que passar por um processo desse, que é a oportunidade de o povo opinar sobre aquele assunto antes que ele se transforme em lei, antes que ele seja votado, antes que ele seja adotado. Vocês estão lembrados do plano diretor, né? Antes que nós tivéssemos um plano, todo mundo teve oportunidade nos bairros, teve audiência pública, que é o quê? É para o cidadão, de alguma forma, também participar disso, né? Estar representado ali dentro e tal. Muito bem, tem muitas coisas que os vereadores fazem ou pretendem fazer que precisam passar por audiência pública. E não são tanto é verdade que são muitas coisas, que esta audiência vai tratar sobre vários assuntos, dia 11, vai permitir que até as pessoas opinem e tudo, até porque vai ser transmitido pela internet, as pessoas poderão participar. Quem se interessar pelos assuntos aqui, vai ser dia 11, me corrija se eu estiver errado, 6:30 da tarde, inclusive com transmissão e tal. E vocês vão poder acompanhar e até opinar lá e tal. Muito bem. Um dos assuntos que deve ir agora também a essa audiência pública, na verdade, é uma ideia que já tem um projeto de lei sobre isso na Câmara, que é do vereador Everaldo de Carvalho. E a ideia é a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento de rede que hoje é aéreo. Aéreo é assim que eles falam para denominar essa fiação toda que você vê entre um poste e outro e tal. Em certos lugares até vira um emaranhado lá que mistura linha de pipa com chinelo pendurado, tem um pouco de tudo naquele emaranhado todo. Muito bem. A ideia dele é que para novos loteamentos e tudo, esse cabeamento todo seja subterrâneo. O que, em princípio, parece uma boa ideia, mas, afinal, é cabível, é possível mesmo? A manutenção depois, como é que fica? Tudo isso já está pensado dentro desse projeto, né? E também o projeto de lei que dispõe sobre alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados em postes de energia elétrica no município. Fiação que já serviu um dia para alguma coisa, depois aquilo lá acabou e o fio ficou lá, se misturando com outros, mas sem. Então, duas coisas dentro de uma mesma ideia, vamos dizer assim. Retirar o que está aí em desuso e em toda a cidade, e nos novos loteamentos, então, adotar um sistema subterrâneo. Vereador Everaldo de Carvalho, muito bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos aí da equipe, a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Saudades e da TVM também. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso, vereador. Muito obrigado. Viu? Você se baseou em algum local que já tenha tomado alguma decisão desse tipo? Sim. Antes de criar o projeto aqui, a ideia do projeto, eu já me incomodava há tempo ao olhar a nossa cidade, Daércio, e ver por todo lado fios obsoletos, as empresas mudaram de tecnologia e vão deixando os cabos pendurados, expostos, né? E a gente não sabe se aquilo lá é energizado, se não é. E eu conversei com algumas pessoas, procurei alguns projetos, né? Não saiu da minha cabeça assim não, né? Eu fui procurar jurisprudência, ver se em outros municípios isso acontece. O primeiro projeto que dispõe sobre o alinhamento e retirada dos fios, eu entrei em contato com a CPFL, procurei saber como é que as empresas fazem para ocupar os postes, né? Se existe uma normatização, se eles pagam algum aluguel. Né? Depois de feito tudo isso, aí que nós procuramos projetos semelhantes e nos baseamos aí em projetos que já existem. Sim. A ideia principal da ERS é assim, a gente sempre pensa política remediativa, né? E eu sempre gosto de pensar nas futuras gerações, nos projetos que vão marcar a história de médio a longo prazo, como um projeto desse, que parece até um pouco ambicioso, mas ele é possível, né? A gente não pode achar que não é possível termos os cabos ordenados,
né, a poluição visual, né, eu passando hoje, vindo para a Câmara, eu passei aí perto aí da TVM, um pouco antes tem aí a farmácia de vocês aí. Se você observar bem, tem fios pendurados aí que você não sabe o que é, né? Então essa paisagem toda poluída, né, e perigosa, né, ela precisa modificar. Se esses projetos não avançarem como é o desejo do meu coração aqui, pelo menos eu vou levar luz sobre esse tema, porque do jeito que está o município hoje, não pode ficar, Daércio, infelizmente. Por que você diz se avançar? Você tem alguma expectativa de que talvez não dê certo? Sim, é assim, ó, o primeiro projeto, que é sobre a retirada dos fios de desuso, acredito que a gente vai avançar de maneira tranquila, né, porque a gente vai precisar fazer com que essas empresas sejam notificadas e nós vamos colocar uma multa, né, para que essa lei seja cumprida. Então, a outra, que é sobre tornar subterrâneo, eu sei que eu vou cair numa certa dificuldade com as loteadoras, tá? Porém, deixa eu voltar um pouquinho antes. Por que eu vou cair nessa dificuldade? Porque o custo de um cabeamento subterrâneo para os novos bairros, Darcy, ele é de 3 a 4 vezes maior do que o custo do cabeamento aéreo. Porém, a vida útil dele passa de 30 anos. Tem menos manutenção, menos interrupção de energia, menos acidentes, menos, além da paisagem, é claro, urbana, se tornar muito mais limpa e agradável, né? Porém, o alto custo pode fazer com que esse projeto seja inviabilizado. Só que assim, se não der isso da forma como eu gostaria, a gente precisa, pelo menos nas principais avenidas do município, trabalhar de uma forma para deixar a nossa paisagem muito melhor, mais agradável. Entendi. Vamos voltar particularmente a este que retira os cabeamentos em desuso. Nesse caso, que você acha que pode prosperar mais do que o outro, quem retiraria isso de acordo com essa sua lei? A CPFL? Cada empresa que implantou retira o seu? Qual é a ideia nesse caso? A ideia é que a CPFL mande um relatório para a prefeitura das notificações das empresas que hoje fazem uso dos seus postes, né? E com esse relatório, a gente vai acompanhar as notificações feitas e quais são as empresas que estão desobedecendo a notificação da CPFL. Só que é assim, Darcy, as empresas hoje, elas têm que pedir permissão e assinar lá uma parceria com a CPFL, onde eles fazem o aluguel do espaço. Porém, existem muitas empresas que hoje estão aqui no município e que estão clandestinas. Você não tem o contrato com a CPFL, a CPFL não tem como notificar essas empresas, então nós temos um problema com a CPFL hoje, que é a concessionária, e nós temos um problema com diversas empresas que estão entrando na cidade de maneira clandestina e eles não se verem obrigados a fazer a coisa bem feita. Qual que é a ideia da Daércio, né? A ideia é que a CPFL faça a notificação dos pontos onde a gente vê que está se emaranhado de fios, muda de tecnologia, os fios ficam pendurados, né? Eu até mandei algumas fotos aí eu já reproduzi. Enquanto você falava, a gente estava mostrando algumas fotos suas aqui. Então, e aí eu fico muito triste com essa situação, porque se você passear aí na cidade, você vai ver dezenas, centenas ou se não milhares de pontos que estão dessa forma. Então a ideia principal é a CPFL notificar as empresas. As empresas terão um prazo de 30 dias para fazer a correção, ou tirar a fiação em desuso, ou pelo menos esticar os fios, colocar eles de maneira ordenada, né? E caso não seja feito, tem uma multa, né? De 50 UFESP aí, porque a empresa terá que pagar caso ela não cumpra a notificação. Agora, em termos de domínio, de autoridade, de domínio sobre os postes, acaba que o município também tem lá os seus direitos, porque veja, aliás, eu sempre achei que, como tudo da empresa de energia é tudo pago, que também ela deveria pagar o aluguel da área do poste, o que está fincado no chão. É verdade que há o interesse público nisso tudo, mas a exploração do serviço depende de um poste colocado numa área que não é dela, a CPFL, é pública, né? Então eu sempre pensei assim, bom, já que é assim,
eles deveriam pagar o aluguel da área que o poste está fincado lá em todo o município, né? Sabe? Já que tudo é cobrado, é tudo a ferro e fogo, então... Bom, mas enfim, o poste está lá e sob domínio da empresa, mas fincado numa área que é pública, então o município poderia autuar também, não lhe parece? Daí você tem toda a razão. Tanto é que eu peguei o projeto ao relê-lo, né? Lá no artigo 6º, no parágrafo 1, eu pedi até para o assessor, e na audiência pública nós vamos fazer esse debate de maneira um pouco mais ampla e melhorar, no que for preciso melhorar, a gente vai melhorar, onde o município, tá? Ele tem também a autoridade de notificar a CPFL. E dela, as notificações acontecerão para as demais empresas que fazem o serviço. Sei. Bom, o próprio vereador admite que esse é um projeto um pouco mais fácil de passar e de ter um entendimento, mas que o outro teria algum grau de dificuldade, que é aquele da obrigatoriedade de passar a tubulação. Agora, esses projetos não basta para isso, por exemplo, o plano diretor do município, códigos municipais já não são suficientes no âmbito deles mesmos de adotar uma ideia dessa, se já não tem. Vai ser preciso uma lei específica para, de repente, ocupar o lugar de um setor, de um código que é muito mais complexo, mas que poderia abrigar essa sua ideia, ao invés de ele se tornar uma lei separada do conjunto total, que é o plano diretor como um todo de organização de um município? Sim, do município. É por isso que na sexta-feira o artigo 105 da Lei Orgânica diz que são objetos de audiência pública assuntos, por exemplo, projetos de licenciamento que envolvem impacto ambiental. Por quê? Ele está atrelado ao plano diretor, né? Então, é por isso que nós faremos essa audiência pública. E a gente percebe, Daércio, que em cidades, por exemplo, São Paulo, né, algumas partes de São Paulo, mais especificamente na Vila Olímpia, Criciúma e outras, Rio de Janeiro é o estado onde tem mais cabeamento subterrâneo do país, que no início do século passado eles começaram a fazer os cabeamentos. Né? Minas também, viu? Nossa, tem umas regiões de Minas lá, cidades históricas. Meu Deus, Brasília. Brasília é tudo subterrâneo. Né? Mas a Brasília tem essa situação de ter sido muito mais pensada e tal, uma cidade mais planejada. Planejado. Né? A ideia... e mais nova, né? Brasília é uma cidade nova, né? Então, agora veja bem, Daércio, nós temos condições de fazer isso. Por exemplo, se existe um novo loteamento, tá? Nós não estamos gerando custo para o município, né? As loteadoras, elas podem reclamar, não, mas o custo é muito alto, mas o custo será absorvido na venda desses lotes. Então, mas agora, daí vem a minha pergunta, vereador. Acontece que na venda depois esse lote fica muito mais caro ainda para a pessoa que quer comprar. E aí você não acha que isso vai encarecer? Não... Se de fato a reclamação das empreendedoras é esta, não lhe parece que também vai ser a reclamação de quem compra ao achar que os terrenos, que já não são baratos aqui em Matão, nós sabemos que o imóvel aqui é muito caro. Sim. O que às vezes se compara com outras cidades aí, pô, nós estamos morando em Orlando aqui, Flórida, sei lá o quê. Mas enfim, o fato é que eu fico pensando aqui, isso depois não pode ir em prejuízo da pessoa que não tem a casa própria, ele quer comprar o terreno para poder construir a casinha dele, mas esse terreno vai se tornar também por isso mais caro, vereador? Tá. Olha, o terreno, ele já é caro aqui em Matão, se a gente comparar com outros municípios, né? A ideia, Daércio, quando a gente olha somente para o tempo presente, para o hoje, a gente fala assim, nossa, é inviável, vai ficar caro e tal. Agora, todo ano chega uma nova empresa onde distribui, por exemplo, serviço de telefonia, serviço de internet, serviço de TV a cabo e tal. Você faz uma prospecção daqui uns 20 anos, como estará a nossa cidade? Nós não podemos parar de pensar nessas melhorias só pelas dificuldades que a gente vê, ou de âmbito financeiro. A gente tem que entender que, assim, as loteadoras hoje, essas empresas que fazem a divisão dos lotes, eles já têm uma alta rentabilidade, né? Isso vai diminuir custo para o município. O município, por exemplo, não vai pagar tanto manutenção, quando tiver uma ventania não vai ter interrupção de energia. A gente vê toda hora nos bairros reclamação porque acabou a energia, caiu o galho não sei aonde, o caminhão enroscou os cabos e assim vai por diante, né?
Quando a gente olha somente para o agora, Daércio, realmente a gente fala, nossa, 3 vezes mais caro, né? Como é que vai ficar e tal? Mas quando a gente lança um olhar no futuro, isso será diluído, tá? Eu tenho certeza que as empresas elas vão conseguir, pelo valor do loteamento que existe hoje em Matão, que já é alto, né? Eles vão conseguir ter a sua margem de lucro, né, significativa, né, sem recair sobre o cidadão matonense esses custos. Mas é claro, Daércio, ele será um lote mais caro do que um lote numa área onde o cabeamento ele é aéreo. Agora eu vou falar uma coisa, viu? Muita gente vai desejar morar num bairro desse. Muita gente vai querer não pagar mais caro para morar num bairro desse. Você vai ter um ambiente muito mais clean, muito mais limpo do ponto de vista visual. Do ponto de vista visual é redundante, mas até para a saúde mental é melhor, viu, Daércio? Porque, olha, a gente vê essa poluição visual, isso nos angustia. Eu fico angustiado. Acho que é a grande preocupação também que eu tenho. Quando a gente fala em construção, a gente não pode pensar só nos conjuntos habitacionais destinados à classe média, classe rica e tal. E a gente tem que pensar, tanto que o plano diretor, de certa forma, pensa nisso, sempre que é revisado, né? No sentido de tornar um empreendimento, que ainda que seja feito por uma empresa privada, que visa lucros e tal, ele chegue a um preço que o cidadão que hoje paga aluguel consiga comprar, né? Se isso vai encarecer tanto, como o senhor disse, para as empreiteiras, sabendo-se que elas não vão pagar essa conta sozinhas, vão repassar, será que isso não pode ser amanhã prejudicial nesses casos de loteamentos populares? Isso. No caso de loteamento popular, logo quando eu coloquei o projeto para ser deliberado na Câmara, eu até informei, por exemplo, o vereador Haroldo para que ele fizesse uma emenda, mas eu acho que ele não achou o tempo hábil para fazer e provavelmente ele vai colocar uma substituição em algum artigo aqui ou complementar o projeto. Porque nós podemos deixar no projeto ausente, tá, os lotes populares de cunho social, tá? Esses projetos que são próprios da prefeitura, sem ser particulares, onde será feito aí a distribuição de lotes, por exemplo, os projetos Minha Casa Minha Vida ou similares, tá? Nesse caso, a gente pode pensar em manter o cabeamento aéreo, tá? Para que a pessoa que tem menos renda, aqueles que fazem parte dos projetos sociais, eles tenham aí melhores possibilidades, Daércio. Tá? Mas isso eu preciso, né, fazer uma pequena modificação no projeto em si. Mas já estava na minha cabeça isso também, viu, Daércio? Ok. De qualquer modo, então, a verdade é que você sonhava em fazer esse projeto, você fez o projeto, não tem muita certeza de se ele será adotado ou não, mas qualquer ganho, que ainda que não seja aproveitado na totalidade, será de qualquer forma algo proveitoso, você disse em relação a isso, né, a esse projeto particularmente do cabeamento subterrâneo. O que vier, vamos dizer assim, você quer vê-lo aprovado, mas se não for bem assim, o que vier é lucro. Na verdade é assim, eu quero vê-lo aprovado e eu tenho aqui alguns acordos, tá? Porque o que acontece? Geralmente as prefeituras, né, elas vetam o projeto. Aí o projeto volta para a Câmara, tá? Aí a Câmara decide se a gente acolhe o veto do prefeito ou não. Depois ele vira uma ação, uma DIN, né, uma ação administrativa de inconstitucionalidade. E na minha mesa aqui, eu tenho ações dessa que foram vencidas pelos vereadores e pela Câmara, de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, de Presidente Prudente, de Sorocaba, de diversos lugares, onde, a partir de um projeto como esse que eu estou lançando, foi obrigado a prefeitura a cumprir essas determinações nos futuros loteamentos, tá? Então eu tenho muita esperança, mas eu sei, Daércio, que a gente pode melhorar, tá? Com a participação das loteadoras, com a participação dos munícipes, com a participação daquelas pessoas que pensam no futuro de Matão, né? Não que o que vier é lucro, né? É claro, eu sei que a parte de tirar os fios que estão obsoletos hoje, né, vai precisar de uma fiscalização em cima dessas empresas. Por isso que eu já tenho uma reunião agendada com a CPFL para amanhã, né, onde a gente vai conversar sobre essas questões aí e tentar fazer com que as empresas cumpram as determinações. Caso contrário, serão multadas sim, né, e nós vamos fazer a fiscalização, porque do jeito que está, né, assim, a gente só vê que piora.
né? Do jeito que está, não pode ficar, né, Daércio? Eu acho que você descongestionar concorda comigo. Descongestionar um pouco, pensando que não vai demorar muito, chegará aqui o 5G, e o sistema de 5G vai dispensar muito cabo que hoje está aí ocupando, mas muito cabo. Porque o sistema vai funcionar por antenas, muitas antenas, uma perto da outra, na cidade inteira tem que ter essas antenas e tal. Uma transmite para outra, que manda o sinal para outra, que manda o sinal para outra. Esses cabeamentos todos que estão aí hoje, boa parte deles vão cair em desuso também. Não vai demorar muito, né? Com o 5G. O 5G não vai aproveitar a estrutura que já existe hoje, viu? É um sistema... Tem gente achando que do 4G que nós estamos, que você já acha o máximo, a hora que vier o 5G, você está pensando que é só um pulinho de um número. O que vem por aí, meu amigo, é uma velocidade inimaginável. Sim. É monstruoso, o negócio é gigante demais, olha, sensacional depois de feito. Mas até que ele funcione, essas torres que você vê... Uma aqui, outra lá, 10 quilômetros da outra, e uma manda para o outro, outra manda para o outro. Isso aqui vai ficar obsoleto, e um monte de cabo, fibra ótica, essas coiseiras todas que estão nos postes hoje aí, vai ficar, de certa forma, com o passar do tempo, porque o sistema 5G vai se apropriar de uma outra infraestrutura. Não é a mesma que já, é uma nova infraestrutura, que é essa de não mais torres e torres e torres, mas antenas, muita antena aqui, daqui 200 metros tem outra, aquela repete para outra 200 metros ali, vai encher a cidade de anteninhas. É isso mesmo. E não é em torres, não, ela vai repetindo aqui, dentro do perímetro urbano e tal. E aí, nós vamos imaginar que por essa tecnologia, que não deve demorar tanto assim, já começa a ser implantada no meio desse ano em São Paulo, é mais demorado? É. Mas a gente acha que essas coisas demoram muito, né? Quem não tinha um smartphone, né? Falava, esse negócio de smartphone, até todo mundo comprar vai demorar. Todo mundo comprou rapidinho. A coisa é mais rápida do que a gente imagina, né? Isso vai colocar muito fio em desuso, hein? Vai. Vai? Vai, e com certeza. E aí, sabe o que eu lembrei, Daércio, aqui, só para complementar? Eu lembrei do filme que está no auge aí, Não Olhe Para Cima, né? Daqui a pouco nós não vamos poder olhar para cima, porque... Dá uma depressão ficar olhando esses fios pendurados em um emaranhado de coisa. E como você disse, tem hora que a gente olha, a gente vê tênis pendurado, é pipa pendurado. Então é um absurdo. É isso aí. Bom, ainda não se sabe a data de votação desse projeto, porque ainda ela tem que passar pela audiência. A audiência está marcada para o dia 11, né? Eu queria convidar a todos os interessados, tá? As empresas aí de telefonia, as empresas de fibra ótica, CPFL e também os loteadores, para que participem. Porque eu sei que a gente pode melhorar muito, né, e conseguir ganhos para o município. Não só para o tempo presente, mas principalmente, né, para as futuras gerações, né, para os nossos filhos e netos, aí deixar uma cidade muito mais bonita, mais agradável para a gente viver nela. Muito obrigado, vereador, pela paciência aí com a gente, pela entrevista também. Muito obrigado, um bom dia, viu? Bom dia, Daércio, bom dia a todos. Deus abençoe. Bom dia, conversei com o vereador Everaldo de Carvalho.